Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. E hoje eu recebo aqui com muita alegria o Dr. Daniel Koga, fisioterapeuta. Muito obrigada por ter vindo, Daniel. Obrigado eu pelo convite. E o Daniel é fisioterapeuta da Clínica Move, ele é especializado em esporte e em terapias manuais, como RPG e Pilates, e vai trazer o conhecimento dele aqui para a gente discutir hoje as aplicações da pliometria. Então, explica para a gente, Daniel, o que é a pliometria para o público entender, por gentileza. Bem, Paty, a pliometria, né, o que ela é? A gente vê muito como saltos, né, exercícios de saltos, tudo mais, principalmente hoje com as redes sociais, né, a gente vê muitas coisas, mas o que realmente é a pliometria, né? Bem, primeiro, nós temos dois tipos de contração muscular no corpo, né? Que são as isotônicas e as isométricas, né? As isométricas é quando você não tem movimento articular e as isotônicas é quando existe o movimento da articulação. Dentro das isotônicas, né, nós temos as concêntricas e as excêntricas. O que seria? As concêntricas é quando a força ganha da resistência e o músculo se encurta. A excêntrica é o contrário. Então, a resistência ganha da força e o músculo vai se alongando, né? Quando que a gente tem a pliometria? Então, a pliometria ela é uma contração excêntrica seguida rapidamente de uma contração concêntrica, né? Porque tem que ser essa transição de uma contração para outra, ela tem que ser de forma rápida. Porque durante a contração excêntrica, né, então o músculo ele vai se alongando, né, e nisso ele vai acumulando energia. Perfeito. Se essa transição ela não for de forma rápida, né, tem alguns estudos que falam que tem que ser na casa de 25 centésimos de segundo, né, que é algo muito rápido, né? É quase que um piscar de olhos praticamente, né? Então, essa energia acumulada ela se perde e vira calor. Perfeito. E por que a pliometria é muito importante, principalmente na parte esportiva? Se a gente for ver a eficiência mecânica, né? O que é eficiência mecânica? É o quanto de força que um aparelho, uma máquina, né, gera, né? E o quanto dessa energia que foi gasta, né, é transformada em um outro trabalho, em uma outra energia. Nas contrações concêntricas, né, essa eficiência mecânica é em torno de 20%. Na pliometria chega a 40%. Uau! Né? Então, é uma coisa que gera muita força, na verdade. Então, dentro dos esportes, dentro de corrida, até às vezes coisas do próprio dia a dia, né? Então, ela é muito importante. E aí, então, assim, a pliometria, eu posso chamar ela de uma modalidade ou de uma capacidade física que é importante para melhorar gesto motor, por exemplo, de uma modalidade, a corrida. Eu preciso da pliometria para melhorar minha passada. Eu preciso um jogador de vôlei precisa praticar a pliometria para saltar mais alto. A aplicação dela no esporte, assim, para a melhora do gesto motor. Dá um exemplo, assim, melhor que o meu, só para as pessoas entenderem. Não, sim. A pliometria é uma capacidade física, não só da pessoa, mas como do atleta também, né? Então, que nem você falou, para um atleta fazer um salto mais alto, né? Então, se ele tiver essa capacidade excêntrica, principalmente, né? Uma capacidade neurológica também, né? For bem trabalhada, então ele consegue fazer saltos mais altos, né? Um corredor, por exemplo, ele consegue fazer uma passada mais larga, né? Sim. Também mantendo a sua frequência, a cadência de passada, tudo, né? Para esses esportes intermitentes, assim, coletivos, isso é importante ou menos importante para tênis, para futebol, por exemplo? Não, é muito importante também, né? Tanto... Esses deslocamentos, assim, laterais, eles se beneficiam dessa capacidade melhorada ou... Porque não é um salto direto, né? Sim, não é um salto... que nem, por exemplo... Mas melhora o tempo de reação, por exemplo? Ou... Sim, melhora também, né? Que nem quando você tem uma mudança de direção, por exemplo, né? A gente pode... É pliometria também, né? Porque você está indo numa direção, você freia,
né? Uma contração excêntrica e muda fazendo uma contração concêntrica, né? Então, essa capacidade de migrar entre uma concentração e outra, e a velocidade que isso ocorre é importante para a melhora do gesto, né? Sim, sim, também, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no tênis, né? Que uma bolinha vai a 90 por hora, né? Durante o jogo, né? Durante a troca, assim. Né? Então, 1/10 de segundo que você faça mais rápido, quanto antes você já chega na bolinha, já consegue ficar melhor preparado, né? Para dar o golpe. Perfeito. E aí, um atleta deveria treinar a pliometria, deveria incluir a pliometria na sua rotina de treinos? Como fazer isso, né? Sim, não, isso é essencial, né? Isso é a parte da preparação física dele, né? Tem que incluir exercícios também de pliometria. Então, exercícios, por exemplo, de saltos, né? Mudanças de direção. Isso tem que ser trabalhado, sim. E agora, assim, pensando na periodização do treinamento de um atleta, aquela ideia mais clássica, assim, mais tradicional de periodização de treinamento, que nem todos concordam. Mas se eu pegar, por exemplo, um maratonista que vai fazer o período de base, o período intermediário e o período mais próximo da prova, existe um momento mais adequado para essa pliometria ser vista dentro dessa periodização? Se é mais na base ou mais no período próximo ao evento principal? Como que você vê isso, assim? Dentro da periodização, bem, no caso de um maratonista, né? Então, ele tem que fazer exercício de pliometria durante todo esse processo, tanto na época de base, como na época de prova mesmo, né? Eu pergunto isso porque eu já tive a experiência de correr algumas maratonas na vida. Hoje eu sou ciclista, já não corro muito pouco. Mas o que eu percebia naquela época é que esses exercícios de pliometria, eles apareciam muito no período de base e mais na forma daqueles educativos que o pessoal do atletismo usa na corrida, que são muito legais para melhorar a passada. Mas, assim, depois, ao longo da periodização, a gente foca mais na musculação, o corredor pensa, né? Eu vou fazer musculação porque eu sei que se eu não fizer eu vou me lesionar. E a corrida continua sendo a principal, né, a atividade. Mas a pliometria, a tendência natural, ela ir caindo ao longo da periodização, sabe? Não sei se você vê isso hoje em dia na sua prática clínica. Como que você percebe, assim? Bem, na prática clínica, né, assim, quando a gente tem um atleta que sofreu alguma lesão, assim, então a parte de pliometria a gente já fica mais para o final da fase de reabilitação, né? Mas se a gente for pensar em atletas, assim, mesmo, né, então durante o período de base é feita exercício de pliometria, só que com uma intensidade mais baixa, né, e muitas vezes dependendo da modalidade, se for uma modalidade de muita explosão, por exemplo, então já são exercícios de pliometria um pouco mais pesados, assim, né? Em épocas de competição, período competitivo. Mas sim, a pliometria ela tem que ser feita, né? De forma, assim, pelo menos de 1 ou 2 vezes na semana, né? Dependendo da intensidade, tem que dar 2 até 3 dias de intervalo entre uma sessão e outra. Porque o desgaste físico é muito grande. Entendi. Né? Porque você está trabalhando a musculatura ali quase que no máximo dela, né? Entendi. E aí, acho que a gente está falando de uma questão aqui muito legal, que é o atleta, ainda que amador, o profissional nem se fala, ele já vai ter isso, mas o atleta amador, que é o mais complicado, porque ele tem, às vezes, um alto grau de exigência consigo mesmo para, né, os seus objetivos, e tem os outros papéis que exerce, né, que é da familiar, profissional, etc. E essas pessoas têm um tempo meio restrito para treinar. Seria muito legal se a gente tivesse o fisioterapeuta esportivo integrado nessa equipe que cuida do treinamento e da saúde de um atleta, né? Então, o fisioterapeuta esportivo junto com o técnico, junto com o nutricionista, junto com o médico do esporte ou clínico, para ir gerenciando esse treinamento de pliometria e outras questões que surjam aí na fisioterapia para melhorar o rendimento, né? E tratar essa capacidade. Porque a impressão que eu tenho, baseado na minha experiência, que pode não refletir a verdade,
É que a pliometria é um pouco renegada, assim, pelo menos no mundo da corrida. Eu não vejo isso, pode ser que tenha mudado, mas eu não via isso aparecer nas outras épocas do ano. E eu acho que o que você está falando aqui é um cuidado, né? Você que pratica a corrida, ou esporte coletivo, os esportes que envolvem salto, então tem que treinar a pliometria o ano inteiro. Sim, sim. É uma capacidade física. Da mesma forma que a musculação, né? Que é a parte de prevenção também, de recovery e tudo mais, né? Então, a pliometria ela tem que ser treinada, né? Pelo menos uma vez na semana tem que ser feito, né? E como que você faz lá na clínica? Que técnicas que você tem para fazer o treinamento de pliometria? A pessoa precisa saltar, mas como são esses saltos? É na grama? É no step? É na cama elástica? O que vocês usam lá para fazer esse tipo de treino? Bem, lá quando a gente vem de um paciente fazendo uma reabilitação, né? Então, primeiro eu gosto de treinar no começo a fase excêntrica, né? Então, fazendo saltos no nível do chão, né? Então, peço para ele fazer como se fosse uma passada um pouco maior, né? E parar tudo. À medida que eu vou vendo que ele vai evoluindo nesse ponto, então a gente começa a dificultar um pouco mais. Então, coloca saltar, cair do step para o chão, né? Depois fazer saltos mais seguidos. Então, sai do step, vai para o chão e realiza mais um salto, né? Mas tudo isso tem critérios para a gente começar a fazer, né? Então, por exemplo, o atleta, ele tem que ter uma boa estabilização, né? De tornozelo, joelho, quadril, porque senão você melhora uma coisa e acaba piorando outra. Sim. Né? Então, gosto de ir começando bem aos poucos mesmo, né? Mas sempre trabalhando bem essa fase excêntrica primeiro, né? Saltando de um caixote, de um step, indo para o chão primeiro, só parado, depois pedindo para ele, a hora que cair, fazer mais um salto, né? Começando primeiro bipodal, para depois para unipodal também. Perfeito. Né? Nossa, esse treino deve ser muito divertido. Vou lá fazer. Não, e é isso, porque a gente está falando, nos episódios anteriores que a gente falou sobre mulher na menopausa, e outros colegas aqui que vieram falar sobre a questão do envelhecimento, prevenção de queda, a gente está falando agora de atletas, então pessoas jovens ou no máximo de meia idade, né, dos atletas amadores, que inclusive são nossos pacientes. Mas treinando essa capacidade de pliometria, você também está ajudando a treinar a coordenação motora, a tomada de decisão. E sem... O foco não é esse, mas você já está prevenindo problemas que vão aparecer no futuro, que dizem respeito ao processo de envelhecimento, né? Que resultam... Né? A falta desse tipo de capacidade resulta no aumento do número de quedas, né? Então, a gente precisa mesmo treinar essa capacidade, né? De saltar, né? De saltar bem. Sim. É perfeito, né? Porque não só... Nem por exemplo, se a gente for ver coisas do dia a dia, né? Então, por exemplo, se você vai atravessar uma rua, né? E a calçada é um pouco mais alta que o asfalto, no momento que você vai dar uma passada que você pisa no asfalto, você vai ter uma queda, né? Ali, então você vai fazer uma contração excêntrica, né? Depois você tem que seguir para uma contração concêntrica. Isso é pliometria. Sim. Então, Quer dizer, você usa isso no dia a dia. Isso, no dia a dia a gente muitas vezes nem percebe, né? E às vezes, por exemplo, nós tivemos um paciente que outro dia, um senhor, foi atravessar a rua, ele pisou ali perto do meio-fio e desequilibrou, né? Então, aí é falta de controle e tudo, chegou a cair. Né? Então, se a gente trabalha essa capacidade dele absorver essa carga, né? Para conseguir, né, atravessar a rua... Então, isso também é uma forma de pliometria também, né? Sim. Então, o que a gente está falando aqui, grosso modo, acho que a somatória de vários episódios que a gente está falando é que todas as nossas capacidades físicas precisam ser vistas e treinadas, porque se a gente não treina, a gente vai perdendo isso com o tempo. E como nós vamos viver muito tempo, né? A medicina hoje, o estilo de vida, a ciência permite que a gente chegue até os 100 anos, né? Se a gente quiser, hoje, mais do que nunca... É fundamental que as pessoas percebam aquela capacidade que você tem que não está sendo treinada vai ser perdida. Então, o treinamento, nós precisamos ter o maior número de estímulos
Eu estou falando do ponto de vista físico, mas eu acho que isso vale do ponto de vista psíquico também, para manter a cognição. O maior número de estímulos possível para a gente manter todas as nossas capacidades da melhor forma possível com a passagem do tempo, né? Já estou pensando na questão do envelhecimento, assim, desse atleta que sou eu, né? Eu comecei a treinar assim, com afinco aos 21 anos, quando eu acabei a faculdade. E agora a gente está aí na meia-idade, lidando, né, com todas as questões da meia-idade. E mesmo tendo treinado a vida inteira, eu percebo que se eu bobear e não olhar um aspecto do meu condicionamento físico, eu sinto que eu perco ele mais rápido do que antes. Então, acho que é muito legal as pessoas que estão escutando esse episódio aqui terem essa percepção fina do seu corpo para perceber o que é que não está indo muito bem e ir atrás do profissional que cuida disso para a gente manter as nossas capacidades da melhor forma possível, né? Sim, perfeito, né? Agora, hoje em dia se fala muito em prevenção, né? Sim. Também. Então, hoje não é o exercício somente para questão... Tem muita questão de fitness também, mas hoje a gente vê que o exercício, como o exercício é importante para a gente envelhecer com saúde também, né? Sim. A gente chegar lá nos 80, 90 anos bem assim, né? Super bem. Eu tenho pacientes na casa dos 80 anos que estão incríveis, mas porque fizeram o esporte e se cuidaram a vida inteira, né? O esporte e alimentação e sono e tudo isso, mas porque estão muito atentos, né? Então, deu um probleminha, vai lá e faz. E, claro, a gente, né, é sempre mais fácil quando a gente está num lugar como a Move, que tem um time de profissionais muito competente, muito coeso, mas a gente está falando aí Brasil afora, mundo afora, que talvez as pessoas não tenham esse recurso, e aí tem que contar com os profissionais que estão ali perto. Então, se tiver uma academia, um professor de educação física... hoje isso não é muito complicado, né? Tem redes de academia com um preço muito acessível. São questões para conversar com o professor que está na sala, para pelo menos dar uma melhorada ali, né? Numa academia que você faça 2 vezes por semana, a gente já pode ter essas questões minimamente atendidas, né? E obviamente que aí, se tiver um problema mais sério, aí a gente recomenda procurar o fisioterapeuta mesmo esportivo e fazer um acompanhamento. Perfeito. Então, bom, nós estamos chegando já ao final desse episódio. Eu queria agradecer muito a sua presença. Daniel, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada à Clínica Move pelo apoio ao projeto. E muito obrigada a vocês que nos assistem nas diferentes plataformas. E até o próximo episódio.